Esse é mais um programa Educação em Evidência. Lembrando para vocês que estão em casa, que o programa Educação em Evidência tem o principal objetivo, que é possibilitar que as escolas do nosso município, elas possam apresentar aquilo que é desenvolvido em suas estruturas. E hoje eu peço licença a vocês para adentrar a casa de vocês, para nós mostrarmos mais uma escola do Estado. Mas é uma escola diferenciada, não é uma escola de ensino regular, é uma escola totalmente que lida com a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. E é justamente sobre essa escola que eu quero convidar vocês a conhecerem. A Escola Estadual Lions Clube, uma escola que há 55 anos vem prestando um serviço a toda a comunidade, mas que infelizmente esse serviço, muitas vezes, ele não tem como ser reconhecido, porque ele não é mostrado. E hoje nós estamos aqui recebendo a gestora da instituição e recebendo um dos seus professores, um dos mais importantes, para que a gente possa ter esse privilégio de apresentar para vocês alguns, mais uma vez lembrando para vocês, alguns dos projetos que são desenvolvidos nessa instituição. Por quê? Porque todos não podem ser mostrados agora para que vocês fiquem com aquele gostinho de quero mais. Então, vou convidar vocês agora para conhecer a professora Renata Janaína. Seja muito bem-vinda, querida. Lembrando para vocês que estão em casa que a professora Renata Janaína hoje é a atual gestora da instituição. É isso mesmo, Jair. E que vem tentando fazer um trabalho diferenciado, né? Verdade. Eu estou na instituição há 4 anos, né? Peguei o período da pandemia, que aí cortou o nosso trabalho de todo mundo. E estou lá na instituição há 4 anos tentando fazer a diferença, né? Na verdade, a gente passa o tempo inteiro na escola Lions Clube, como você disse que não é vista, tentando fazer com que ela seja vista, né? Ela seja vista, seja lembrada, porque lá é uma escola especial. Nós temos pessoas especiais trabalhando lá com a gente. E a gente precisa mostrar isso às pessoas. Então eu posso dizer que hoje que o Lions Clube, né, ela, por apresentar um processo de ensino-aprendizagem diferenciado, é uma escola que pode ser mais humana que as outras escolas. Isso. É isso que a gente trabalha na Escola Lions Clube. A gente trabalha a questão da humanização. Muito bem. Então, seja muito bem-vinda. E eu vou pedir para a senhora se apresentar para quem está em casa e diga, na sua essência, quem é a professora Renata. Na verdade, Renata é formada em letras e em pedagogia pela UFRN. Né? Tenho pós-graduação na área de gestão, tenho pós-graduação na área de literatura, na área de linguística. Na verdade, eu tenho muitas especializações. E sou uma apaixonada pela educação. Não estou na educação por falta de opção. Eu estou na educação porque eu quis ir para a educação. E eu sempre digo que, independente da minha profissão, eu seria professora. Se eu fosse médica, se eu fosse advogada, se eu fosse veterinária, enfermeira, enfim, eu seria professora também. Muitos anos de Estado já? Não, no Estado eu só tenho 13 anos, no município que eu tenho 21, né? Hoje eu trabalho pela manhã na escola, no Colégio Camilo Toscano, eu dou aula de literatura e interpretação de texto lá, e tarde e noite na instituição Lions Clube. Muito bem, vocês que estão em casa, já deu para perceber um pouquinho que a mulher é empoderada e, além de tudo, poderosa, viu? E recebendo hoje, para abrilhantar ainda mais o nosso bate-papo, mais uma vez, seja bem-vindo, viu, querido professor Marquinhos. Então, fala para quem está em casa, o professor Marquinhos, mais uma vez, para que a população, a comunidade escolar, relembre quem é o professor Marquinhos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Você que está em casa me viu tantas vezes aqui na TV Câmara, né? Não apenas no seu programa, como aqui também nas sessões ao vivo. E foi uma surpresa, quando eu retornei agora para o Estado, foi uma surpresa ir trabalhar no Lions, né, com uma pessoa que eu conheço de longa data, desde o início dos anos 2000, né, na educação. A Renata foi diretora lá do antigo Colégio Comercial, hoje o professor Humberto Gama. E aí foi um prazer imenso, uma surpresa enorme poder estar trabalhando aqui ao lado dessa mulher forte, de temperamento forte, e que principalmente acredita no que faz, luta por aquilo que ela acredita e, consequentemente, esse é o diferencial, né, de quem está à frente então, da gestão. Trabalhar.
a questão de trabalhar, e ela trabalha muito e trabalha bem. E na educação. E se você vê... Então a educação não pode perdê-la. De maneira, hipótese alguma. Já falei para ela, ela estava até um dia desse dizendo, hoje está um pouco complicado, não é, trabalhar, porque muitas vezes a gente acredita, mas não tem as ferramentas, não tem o apoio, não tem o incentivo necessário. Até o pessoal visitando semana passada o Lions, e aí eu estava lá e acompanhando algumas pessoas da nossa sociedade coraginovense, e o pessoal falou, rapaz, ela faz milagre aqui, não é? Eu digo, bem, milagre eu não sei se ela faz, mas que ela é um pouco de tudo, porque ela vai atrás no que ela acredita e ela sempre vai buscando. E tem um detalhe super importante, meu amigo Jair, você que está em casa. Quando eu cheguei no Lions, eu não conhecia praticamente ninguém a não ser ela. Depois eu encontrei 2 ex-alunas, né, uma do Kaique e outra lá do Tristão, que já estão sendo professoras também, lá no Lions. Depois uma outra amiga de longa data, Aparecida. E aí eu comecei a perceber, rapaz, a equipe aqui dessa escola, ela é muito capacitada. Nós temos mestres, nós temos doutores, e aí a gente vê o compromisso daqueles professores. No primeiro dia, à noite que eu estava trabalhando lá, né, esses professores dando aula, eu fiquei aqui, rapaz, não tem aluno nessa escola não, porque eu não vi ninguém no corredor. E aí é impressionante como todos eles chegam, vão para as suas salas, não precisa tocar, o professor sabe a hora que é para chegar, sabe a hora que vai sair, e todo mundo trabalha numa harmonia. É como se você estivesse na sua casa, fazendo uma lição de casa com seus filhos. É uma clientela totalmente diferenciada. Eu posso chamar de família. Tanto que eu fiquei extremamente feliz com o que eu vi, e hoje eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que fazem o Lion pela receptividade, porque hoje eu me sinto família lá também. Já tinha trabalhado com a EJA? Já tinha trabalhado, já tinha tido uma experiência lá no Kaique. Lá Mas no começa agora? Não. Totalmente diferente. É totalmente diferente, porque no Kaique, o Kaique é como o Seja. Muito bem. O Kaique era como é o Seja hoje, né? O Kaique, ele tinha pessoas de todas as idades, né? Então, com 15 anos, 16 anos, até pessoas com mais de 70 anos estudavam no Kaique. Já no Seja, não. No Seja são pessoas que já têm... os mais novos têm uma atitude e são extremamente maduros. Nós não temos adolescentes. No Lions. No Lions. E aí o que acontece? Você vê que aquelas pessoas estão ali realmente para estudar. É a essência da EJA. É o resgate. E é esse resgate que a gente pede com que todas as autoridades envolvidas, né, no âmbito escolar possam ter um olhar diferenciado para poder ajudar, não apenas ao Lions, como todas as escolas que têm essa mesma filosofia. Porque nós não podemos esquecer que nós vivenciamos, infelizmente, uma pandemia. Isso. E aí essas pessoas que têm 40, 50, 60, seu André que tem quase 80 anos, ou um pouco mais de 80, não é, Renato? 78. 78 anos. É, o senhorzinho. Essas pessoas, elas são de um grupo de risco. Estão lá firmes e fortes. Estão lá firmes e fortes. Mas tem outros que deixaram de estudar porque tiveram medo. Então a gente precisa ter um olhar, a gente precisa ter um apoio maior, né, das autoridades, né, da Secretaria Estadual de Educação, para que a gente possa desenvolver, resgatar e, consequentemente, trazer essas pessoas que estão em casa, mas que estão sentindo necessidade de estudar e trazê-la para o lar. Mas porque é uma clientela totalmente diferenciada que, por um motivo ou por outro, tiveram que deixar de estudar no passado e que agora estão retornando, atrás, né? Correndo atrás. E assim, nós recebemos uma visita ano passado de Liz, né, que é a coordenadora da SUEJA, subcoordenação de EJA da Secretaria de Educação em Natal, e ela disse que o nosso EJA é o EJA raiz, né? É aquele EJA que realmente trabalha como tem que se trabalhar em EJA. Porque a gente trabalha, Jari, aproveitando o que os nossos alunos já têm de conhecimento prévio, né? A gente traz para a escola, a gente planeja, a gente trabalha bimestralmente com projetos,
que é a nossa coordenadora pedagógica, que é Edna Dantas, ela tem esse zelo. Então, a gente trabalha bimestralmente com projetos. E esses projetos são baseados na vivência, na vida dos nossos alunos. Então, a gente traz para a escola aproveitando o que eles já sabem. Por isso que se coloca que é uma clientela diferenciada. Exatamente. É uma educação de jovens e adultos totalmente diferenciada, né? Totalmente. Um público, vamos dizer assim, é um público que para as outras escolas não se enquadra. Isso. Não é assim? Exato. Agora eu pergunto à senhora, professora Janaína, já tinha sido gestora de uma escola só de EJA? Não, só de EJA não. Mas... É fácil, não? É apaixonante. Né? Assim, eu fui gestora, comecei a ser gestora muito nova e peguei escolas como o Francisco Leones, na época que eu fui gestora, tinha a EJA à noite, né? Mas durante o dia era educação infantil. O Trindade Campelo, eu fui vice-gestora lá, comecei lá, tinha a EJA à noite, mas durante o dia era educação ensino fundamental. Aí fui para o colégio comercial, na época Colégio Comercial, hoje Humberto Gama, com mais de 1.000 alunos, né? Ensino fundamental, ensino médio e EJA. Mas a EJA, aí fui, depois passei um tempo, não quero mais gestão, não quero mais nada. Aí fui convidada para ser gestora pela DIRED, da Escola Estadual Aristófanes Fernandes de São Vicente. Você lembra, né? Eu fui gestora lá por 3 anos. E de lá, eu disse, não, eu não quero continuar, eu quero voltar para Currais Novos. E aí, a Aguinaldo me deu a oportunidade de ir para o Lions. E eu me apaixonei, porque a nossa EJA, como a Marquinhos disse, a nossa EJA, lá nós somos uma família, né? Nós somos uma família. Lá um apoia o outro, lá um ajuda o outro, um faz o papel do outro. E assim, e não tem como você não se apaixonar pela escola. A nossa clientela, ela é apaixonante. Você, às vezes eu estou na minha sala, chega um para me falar da vida amorosa dele, e eu fico lá, ouvindo, né? Vem um seu... É uma tutoria propriamente dita. Aí vem um seu André da vida com toda a experiência de vida dele e vem dar conselho e vem rezar por a gente. E assim, é uma coisa encantadora. E essa clientela de onde vem? De todos os bairros. Todos os bairros. Nós temos pessoas do Silvio Bezerra de Melo até o Rádio Pereira. Aí, no caso, a captação desses alunos? O transporte escolar. O transporte escolar, ele pega algumas pessoas de bairros e os que têm moto, né? Porque como são adultos, na verdade, então eles têm moto, alguns têm carro e vão mesmo. Bem, mas assim, em termos de captação de matrículas, como é que a escola, assim, em termos de ferramenta, a escola atua hoje para captar esses alunos, já que é uma clientela diferenciada? É bem interessante isso, quando eu cheguei lá no Lions e conversei, nos primeiros dias, conversando com Renata, e depois fui conhecendo os alunos e conversando com eles também. Apesar de nós não termos assim, uma visibilidade muito grande na mídia, mas, graças a Deus, a propaganda, como chamava meu avô, o boca a boca, é o diferencial. Então, são eles mesmos que fazem a captação de outros familiares, de amigos, trazem para conhecer. Poucos dias atrás, nós tivemos o Dia da Família na escola. Foi. E aí você fica, assim, impressionado com que as pessoas que não conheciam o Lions, que nunca tinham entrado, né, no prédio do Lions, chegam lá e, rapaz, como é que é bonito, como é que é organizado. Agora eu entendi por que vocês falam tão bem aqui. E aí aquele Dia da Família aqui, com todo mundo, todas as dinâmicas, né, a coordenação pedagógica, os professores fazendo todo aquele trabalho, o envolvimento de todos os alunos. Então aquilo ali contagia e também apaixona aqueles que não conhecem. Então, como já foi fechado o período de matrícula para esse ano, mas muitos já se comprometeram e querem, o ano que vem, vir estudar no Lions. Então, a gente percebe que a captação é impressionante. Eu lembro de escola, Jair e Renata também lembram, você que está em casa é testemunha disso, que professores tinham que buscar, né, ir no bairro, ir nas casas,
né, com aquele, pegando aqui o endereço aqui de ex-alunos e fazendo aquela campanha, colocando lá na TV a cabo, aquela coisa toda. E o que é bom é que o aluno e o ex-aluno do Lions, ele já se encarrega de fazer isso. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Nós temos, como eu falei há pouco tempo atrás, nós temos uma dificuldade muito grande, né, pelo nosso público, porque nós temos pessoas de risco, né? Como falou muito bem Liz, aliás, nós temos uma EJA raiz. Muito bem. É de resgatar, é de ensinar aquele que não teve a oportunidade quando era jovem de estudar e que hoje tem 40, tem 50, tem 60 anos, mas que sente uma necessidade enorme de aprender. Eu vejo pessoas, está aqui um celular, uma ferramenta hoje extremamente utilizada, e eu vejo pessoas, amigos meus, conhecidos, que fazem parte de grupos de WhatsApp e que têm vergonha de digitar uma informação e preferem passar um áudio, para que não se sintam envergonhados. E eles têm a necessidade de vir realmente aprender como é que se escreve aquela palavra. E aí, como Renata falou, esse trabalho diferenciado, esse trabalho da alfabetização ser feito a partir da construção real do conhecimento que o aluno já tem, é isso que mais apaixona esses meninos. Quem vai falar melhor aqui vai ser Renata. Nós temos um aluno, seu André, com 78 anos de idade, que é ministro da Eucaristia da Igreja Católica. Ele chega muito cedo na escola. Porque gosta da escola. E ele ama a escola, e ele vai lá e coloca lá no quadro um salmo. E o salmo que ele escreve, Renata vai falar melhor agora, serve de tema para toda uma aula, não é, Renata? Isso. Ele, não todos os dias, porque também ele não aguenta e ele tem as funções de ministro da Eucaristia, né? Mas seu André, ele chega, tem dias que ele chega às 4:30 da tarde na escola e ele fica até às 7 da noite escrevendo, porque é o tempo que ele precisa para escrever, né? Que ele está sendo alfabetizado, um salmo, né? Que ele leva o papelzinho, tira. E quando a professora chega, a primeira coisa que a professora tem que fazer é ler para os colegas da sala e ele explicar, né? Então, com aquela palavra de seu André, Jaire, a gente já inicia a noite bem. Seu André é uma pessoa de paz. E se você perguntar assim, seu André, quer sair aqui da escola? Ele diz, só quando eu morrer. Então, assim, ele é encantador. Não só ele, como outros. Nós recebemos recentemente um aluno que veio de Caicó e ele veio encaminhado pelo juiz lá para a escola com 17 anos. E quando o juiz foi dizer a ele a escola que ele ia participar, que ele ia estudar, o juiz disse, lá é uma escola diferente. E assim, quando eu ouvi do juiz aquilo ali, aquilo me deu uma satisfação tremenda, porque eu consegui, na minha fala, passar para o juiz a diferença que nós somos, a diferença que nós fazemos, né? E assim, esse aluno está muito bacana lá na escola, está muito bem, ele se encaixou lá, apesar do pessoal ser todo de mais idade, da sala dele, mas ele está tendo uma interação boa com a turma, uma interação com a professora e com todo mundo. Porque é impossível você ser Lions Clube, escola Lions Clube, e não conseguir interagir com as pessoas. Porque lá, na hora da pausa, Virgem Maria, é uma festa. Porque cada um que queira contar uma história, cada um que queira, né, assim. E olha que a pausa é curta, né? 10 minutos. 10 minutos, porque também, como o Marquinhos diz, não precisa tocar. Quando a professora entra na sala, eles já... A gente tem um aluno lá, Jário, que ele tem uma construtora. Ele constrói casas. E ele não sabe ler nem escrever. E ele estuda para isso. Agora, ele sabe calcular saco de cimento, areia, tudo que ele precisa para construir. Mas na hora da escrita, ele tem dificuldade.
Então, teve um projeto nosso que a gente trabalhou, que foram as profissões que eles têm ou que tiveram, né? E ele foi explicar para os colegas como ele fazia esses cálculos. Se ele não sabe fazer a matemática da escola mesmo. E assim, a gente ficou impressionada, né? Porque ele está lá, ele passa o dia trabalhando, ele chega atrasado, 7h20, 7h30, mas ele chega. Né? É encantador. Para vocês que estão em casa, o programa de hoje é emoção pura. Né? Quando eu falo emoção pura, porque a Escola Estadual Lions Clube, ela trabalha justamente com um público totalmente diferenciado. E é um público totalmente humano. Então, diante do que foi colocado aqui, só um pouquinho, para vocês que estão em casa, já deu para observar e perceber que é uma escola totalmente humanizada. E vou convidar vocês para a gente continuar esse bate-papo e deixar quem está em casa mais impressionado do que eu estou aqui. Agora me diga, quantos alunos hoje é a escola? A escola hoje tem 63 alunos. Todos frequentando ou teve uma baixazinha? Não, nós temos sempre aquela baixa que é normal. Por exemplo, esse período de chuva, de tempo frio, a família não deixa eles irem por causa da idade e tal, não podem gripar, é aquela situação. Mas caso um período de normalidade? Sim. Caso algum aluno venha desistir, existe uma busca ativa de vocês? Sim, não, lá eles não desistem. É impressionante, porque eles não vão na escola fechar a matrícula, não. Porque até o fim, eles podem faltar qualquer dia. Eles podem faltar alguns dias. Como, por exemplo, nós temos alguns alunos, não é, Renata, que trabalham numa empresa e a empresa está prestando serviço para a eólica lá naquela região de Parelha, Santana do Seridó. Então, teve como semana atrasada, eles pegaram muita chuva lá, né, e aí ficaram ilhados sem poder sair do local de onde estavam. Mas impressionante, quando foi de 7 e pouco, eles chegaram aqui na cidade de Guardas Novas, fizeram questão de entrar na escola e avisar o professor: professora, a gente está chegando agora na cidade, eu vou só em casa tomar um banho, que a gente está todo molhado aqui, a gente vai tomar um banho e volta para assistir a aula. Um sistema totalmente diferenciado. A gente hoje tem um aluno nosso que está trabalhando na construção do Hospital do Câncer, né, da Liga. Também. E ele tem dia que faz hora extra, eles fazem hora extra, mas aí no dia que ele pode ir, ele vai e diz: olha, eu não vim ontem porque eu tive que fazer hora extra, não... Sabe assim, eles têm esse zelo, esse cuidado, Jair. E aí a gente acaba ficando até, de certa forma... eu vou dizer refém, mas não é refém no sentido ruim. Mas assim, a gente acaba vendo a situação de cada um e entendendo, né? Isso. Né? E assim, para você ter uma ideia, eu passei 4 anos no Lions. O Lions, por ela ser uma escola pequena, ela não tem direito a vice-diretor. Mas eu não tinha coordenador administrativo. A minha secretária passou um tempo tirando licença para se aposentar, como está agora. E eu fiquei fazendo basicamente tudo, e Edna na parte pedagógica, né? E eu fiquei extremamente feliz quando Marquinhos chegou, porque me deu, assim, uma aliviada muito grande, porque você sabe que diretor de escola do estado, ele faz prestação de contas, ele compra, ele faz tudo, né? Compra merenda, material que a escola precisa, enfim, ele é 1001 utilidade. E, assim, eu fico tranquila, porque eu conhecia já Marquinhos e a gente só firmou a parceria que a gente já tinha de outros períodos, né, Marquinhos? Outras escolas. E Marquinhos, ele entendeu o que é ser Lions Clube de cara, né? Então, ele se adaptou muito bem, ele se inseriu como família, porque lá é assim, você chega, você já é família. Muito bem, muito bem. Então, eu vou convidar vocês para a gente mostrar um pouquinho da escola para quem está em casa, que eu acho que devem estar um pouco ansiosos para pelo menos perceber como é a estrutura da escola por dentro, né? Nós falamos aqui da parte humana, que é muito forte, né? É aquele processo em que todo mundo ali está de mãos dadas, tanto aluno como professor. E assim, Jair, eu só queria explicar porque as pessoas acham que a escola Lions Clube é da instituição Lions Clube. É ela quem mantém. Na verdade, é uma parceria, né? A instituição, ela é dona da escola, porém cedida ao Estado. Então, quem mantém a escola Lions Clube é o Estado,
Nós somos funcionários do Estado. Então, o que pertence ao Lions hoje é a estrutura, o prédio. Isso, e eles têm lá uma sala, né, onde eles fazem reuniões quinzenalmente, mas o funcionamento da escola como um todo é o Estado quem dá Por exemplo, quando eu falo em questão de manutenção de estrutura, de pequenos reparos, isso aí cabe a parceria, cabe a uma instituição ou a outra? Depende, porque assim, nós temos um vigia lá que é um faz tudo. Eu digo que ele é um marido de aluguel. Ele faz de tudo. Então, trocar fechadura, lâmpada, torneira, não sei o quê. Isso tudo ele faz, né? E agora, quando é uma estrutura assim maior, a gente tenta a parceria do Lions. Muito bem. Agora não, né? Porque as escolas receberam o PAG predial e nós estamos fazendo uma reforma, você viu ontem, uma reforma na escola inteira. Muito bem. Então, assim, eu posso dizer que é uma parceria forte, né? Porque desde 1968 até hoje vem sustentando, apesar que inicialmente não era parceria com o Estado, era com o município, né? E assim sucessivamente, e depois foi que veio ao Estado, né? Assim, Isso. Mas que é uma parceria que vem dando certo, né? Apesar de ser o prédio da instituição. É uma parceria que dá certo. Nós temos muito parceiro lá. Para tanto, se hoje a gente for tirasse o Lions escola do prédio, talvez sentisse até uma diferença os próprios em termos de mudança de estrutura, de localização, Sim, porque eles já estão certeza. familiarizados naquela estrutura, né? Com certeza. Então vamos lá dar uma voltinha lá pelo Lions? Muito bem, vocês que estão em casa, nós vamos observar essa imagem, ela é impactante, é uma imagem forte, né? Esse brasão aí, apesar de ser um brasão da instituição Lions Clube, mas é usada nas escolas. que é usado na escola até mesmo para dar aquele impacto, aquele choque em termos de comunidade, né? E aí já mostra aí, na questão da simbologia, né, que você vai estar entrando numa instituição que tem todo um respaldo, né, que tem toda uma história. E aí você já se sente fortalecido, você sabe que vai ter algo por trás que vai lhe amparar, que vai lhe ajudar, principalmente no caminho da educação. Muito bem, que coisa boa. Passando aqui para frente, nós vamos ver a entrada. Bem cuidado, uma coisa que eu pude observar, né, na visita que nós fizemos à instituição, é que, apesar de todas as dificuldades, né, que toda a escola do Estado apresenta em termos de recursos, né, mas nós temos um diferencial que geralmente o que encabeça é a gestão, né? Uma escola que tem uma gestão boa, que tem uma gestão visionária, ela consegue fazer com que o prédio, apesar de todos os problemas estruturais, mas seja um prédio aconchegante, né? E uma coisa que nós podemos observar é que pintadinho, limpinho, organizado, né? Então, para vocês que estão em casa, o Lions Clube é ali na Avenida Getúlio Vargas, né? Próximo ali ao o antigo posto São Luís. Posto São Luís, muito bem. Quando a gente dá uma olhada aqui para frente da escola, aí, como você falou, a gente lembra sempre aqui da gestão. E eu sempre disse e continuo a dizer, todo gestor, uma coisa que ele não pode ter chama-se vergonha. Se ele tiver vergonha, ele não vai conseguir muita coisa para a escola dele, não. Então, o gestor, ele não pode ter vergonha de buscar parcerias, ele não pode ter vergonha de pedir ajuda, ele não pode ter vergonha de sair do seu conforto para ir à DIREC ou à Natal, na secretaria, para buscar recursos. E aí a gente vê aí justamente o espelho do que é Renata, né? Renata não está na educação, dentro da gestão com tanto tempo à toa. Não é verdade? Ela não foi eleita várias vezes, ela não foi indicada várias vezes. Essa fachada sempre foi assim? Sempre. É a original. gente mantém a cor, porque o amarelo é do Lions, né? Como você vê que o símbolo é amarelo. E assim, é tão interessante isso, Jari, que no fim do ano, mês de agosto, setembro, próximo ao fim do ano, eu estava muito angustiada porque eu queria pintar a escola e não tinha recurso, né? Então, eu digo, rapaz, eu vou... O quê? Uma escola do Estado não tem recurso? Não tinha recurso para pintar a escola. Eu não estou acreditando nisso. Aí, vamos lá. Aí eu disse, eu já sei, eu vou pedir, né?
Quem não fala, Deus não ouve. Eu vou pedir. Aí eu aproveitei uma reunião do Lions lá, né? O presidente Toninho, esposo de doutor Dracema, eu disse a eles o que era que eu pretendia. Eu pretendia pintar a escola, né? Porque estava feia e tal. Aí eles disseram que eu podia fazer a relação do material. Como eu tinha um construtor lá dentro, como eu tenho um pintor que é aluno também, né? Eles me deram o material que eu precisava e eles iam comprar para mim o material. E a mão de obra, pasmem, seriam os nossos próprios alunos. Nós iríamos fazer um mutirão na escola. É um sentimento de pertencimento total. Isso. Total. Nós iríamos fazer um mutirão na escola num sábado e todos estavam dispostos a ajudar. Quando eu lancei a proposta, inclusive chegou um que disse assim, Renata, eu não posso por causa da idade e tal, mas eu pago uma pessoa. Você pode escolher uma pessoa que eu pago. Então, assim, isso faz com que a gente tenha mais vontade ainda de lutar por essa escola, sabe? A comunidade chegando... Aí, quando foi no fim do ano, chegou, né? O recurso, o pague predial, aí eu disse a eles, não, dessa vez eu não vou precisar de vocês, mas a próxima, já fiquem de sobreaviso. Quando a gente passa em frente assim, dá essa impressão até que isso aqui é uma casa, né? Muita gente não vê isso aí como escola, né? Essa fachada como escola. Talvez até uma parte da comunidade não tenha compreendido ainda a lógica da escola em si, por achar até que seria... E a gente manda até cortar as árvores, né? Que é para poder ficar mais visível. Muito bem, que coisa boa. Então, dando continuidade, vocês estão em casa. Nós vamos adentrar agora o espaço da escola. E essa sala é uma sala de espera? É uma sala de espera que futuramente vai ser a coordenação pedagógica, Muito porque bem. como você sabe, a gente está fazendo reforma, né, na escola. E a escola está meio bagunçada, assim, porque as coisas ainda é muita lata de tinta guardada e tal. Quando terminar tudo, que a gente organizar bonitinho, aí vai ser a coordenação. Limpo e organizado desse jeito, e imagina quando tiver tudo ok, né, Marquinhos? Aqui. Aí é a sala de espera propriamente dita, né? Porque que dá acesso à direção. Que dá acesso à direção, aí vai dar acesso à coordenação e à sala dos professores. Muito bem, muito bem. Aqui eu já adentrei a sala da direção. Direção e secretaria. Por ser uma sala grande, a gente divide com a secretária. Muito bem. Que coisa bacana. Vocês que estão em casa, vão observando aí direitinho como é a estrutura lá nos clubes, certo? Saindo aqui da sala da direção, nós adentramos o quê? A sala de leitura. A sala de leitura. Né? Que para muitos o entendimento de biblioteca, né? Isso. A nossa sala de leitura, nós não temos um regente de biblioteca lá, né? Não temos um professor lá, mas os nossos professores, eles trabalham aí, né, Marquinhos? E deixando bem claro para quem está em casa que a sala de leitura, ela é utilizada de fato, né? Isso. Porque nós sabemos que existem muitas escolas que têm uma biblioteca bonita. É um depósito de livro, né? Aí não, aí os nossos professores realmente dão aula. Nós já fizemos aí uma cozinha literária. Muito bem. Foi muito bacana. Então, essa é a primeira parte da biblioteca e essa é a segunda parte. Isso. O professor Marquinhos já passou a observar tudo muito limpo, muito bem organizado. Né? Lembrando, para quem está em casa, não foi só o período enquanto nós fizemos a visita à escola, mesmo porque nós chegamos quase de surpresa, né, professora? Para fazer a visita na escola e estava todo mundo lá de mãos dadas, fazendo aquilo que você é para fazer, né? Deixando a escola bonita, limpa e organizada. Saindo da biblioteca, aí nós vamos adentrar este espaço aqui, professora. Esse espaço que seria o laboratório de informática, né? Mas que infelizmente esses laboratórios eles chegaram para a escola há muitos anos atrás e não teve manutenção, então, né? precisa ser renovado. Mas só que alguns computadores aí ainda funcionam e nós vamos tirar ele daí para transformar essa sala numa sala dos professores. Muito bem. Nessa foto seguinte aqui, dá para perceber que tem uma televisão, um projetor? Uma televisão, essa televisão é onde os professores projetam, né? Até passam filmes e usam até como projetor. Muito bem, muito bem. Deu para perceber também que é uma sala bem aconchegante. Essa televisão, na verdade, ela vai sair daí, ela vai para outra sala, que a gente vai fazer uma espécie de sala de vídeo, para quando eles quiserem passar alguma coisa, já está organizadinho lá. Que coisa bacana. Mas lembrando que todos os espaços são utilizados. Todos. Vindo aqui para frente, nós já chegamos nas salas de aula. Sala de aula. Nossa sala de aula é pequena. Todas são padrão, pequenininha? Tem só duas grandes, né? Uma a gente usa e a outra a gente não Mais usa. ou menos, quantos alunos comportam em cada sala? Tem uma ideia? 20.
20 em cada 20, sala? Inclusive o SIGEDUC já sabe, e nós só abrimos 20 vagas por cada sala. Muito bem, que coisa bacana. Passando aqui para frente, parece ser uma sala... Pronto, essa sala aí era a reuniões? sala dos professores, vai ser transformada numa sala de vídeo. Numa sala de vídeo. É. Aquilo que a senhora colocou, que a televisão vem para cá. Isso, né? por enquanto ela está sendo usada como Esses uma sala de aula. armários são armários de alunos, Dos professores. dos professores, funcionários. Dos professores e funcionários. Essa sala, por enquanto, está sendo utilizada como sala de aula, porque a sala de aula dessa turma está em reforma. Muito bem, que coisa bacana. São os espaços sendo readaptados e dando certo, né? De acordo com a realidade da instituição. Passando aqui, essa área, pode ser que é uma área de lazer, aí de lazer que eu digo de socialização para esses alunos. É a área coberta, né, da escola. Essa parte aí, nós sempre tivemos essa quadra, ela não era coberta, quem cobriu foi o Lions, né, na gestão de Nailza, e era um sonho antigo, porque quando chovia a gente não tinha lugar para fazer um evento, né? E aí ficava aquela correria, bota dentro de uma sala de aula e lá vai. É um espaço do Lions, né? Que a instituição Lions construiu para eles, mas que nós usamos diariamente. Até porque eles só estão aí a cada 15 dias. Então no caso o Lions também utiliza... Isso. O prédio a cada 15 dias. Eles têm uma sala aí, a cada 15 dias eles estão aí à noite. É até uma forma deles estarem presentes e o processo de parceria até elas e Sim, né? Com certeza. Muito bem. E veio o zelo de vocês com o prédio que está em parceria, né, com eles. Vindo para cá, uma coisa que eu achei bacana, os banheiros todos organizados, todos limpos. Mesmo sem ter aluno, né, que você foi no horário da tarde, lá nós só temos aluno à noite. Os banheiros também foi uma parceria do Lions, né? Quando eu cheguei aí, os banheiros estavam numa situação bem degradante e nós pedimos muito assim, e na gestão de Dr. Rinaldo, à frente do Lions, eles reformaram o banheiro feminino e o banheiro masculino. Para quem está em casa, essa é a primeira parte do banheiro, né? Aqui o banheiro feminino. Isso. Muito bem. Nessa outra foto, nós vamos ter o banheiro masculino. Dá para perceber que segue um padrão, mas um padrão, não é, bem estruturado para receber a clientela, mesmo porque é uma clientela que vocês colocaram totalmente diferenciada e que utilizam o sistema, o processo de pertencimento da instituição, da estrutura, e que mantém essa estrutura boa, né? E um outro detalhe também que a gente não pode esquecer, você está falando aqui da limpeza, a equipe de apoio da escola, ela tem um comprometimento e ela tem um sentimento de pertencimento que é impressionante. Eles cuidam não apenas do ambiente físico da escola, como também eles cuidam também dos alunos. Nós temos alunos que têm um horário para tomar remédio, né, Renato? Muito bem. Então, eles fazem o acompanhamento, procuram saber como é que estão. Alguns alunos veem esses profissionais da escola como filhos. E é impressionante a afetividade que existe entre todos. Então, é aquela situação, quem ama, cuida. Muito bem. Resultado, do porteiro, a cozinheira, ao professor e a gestão, todo mundo está lá cuidando. E assim, Jário, uma coisa que é importante, Marquinhos disse, né, vale ressaltar que realmente a equipe do Lions é maravilhosa, é uma equipe diferenciada. Eles mesmos dizem que são diferenciados, porque assim, às vezes a gente vê em outras escolas confusão, né? Lá nós não temos. Até porque todos participam de todas as decisões. Eu vou ter uma reunião, a gente vai ter uma reunião, quando entrou esse recurso do PAG, eu fiz uma reunião virtual, na época Marquinhos não estava ainda, eu fiz a reunião virtual para poder pegar todos, porque nós temos professores que moram em outro estado, e disse a todos quanto tinha entrado, para que a gente ia usar e tal, e tal. Então, todo mundo participa de todas as decisões, entendeu? Então, lá realmente essa questão de gestão democrática funciona, porque todo mundo tem uma participação especial. Já chegaram a me perguntar por que em todos os programas eu faço questão de mostrar os banheiros.
Porque, assim, o nosso intuito não é fazer maquiagem, é mostrar a escola do jeito que ela é. Isso. Então, nós só vamos conseguir mostrar para a comunidade os atrativos daquela instituição se nós mostrarmos o jeito que é para ser. O zelo, né? Que as pessoas têm. Então, por isso que eu digo, não, porque a gente tenta mostrar a instituição do jeito que ela é. Seja uma instituição grande, seja uma instituição pequena, né? E sempre dizendo que, apesar de todos os problemas estruturais, de todas as dificuldades que são impostas para uma gestão, mas o trabalho está sendo feito, para que a comunidade realmente perceba e conheça. Só tem um jeito de ela valorizar, professor. Ela conhecendo, ela vendo. Isso. Né? Por isso que a gente sempre convida e desafia. Você que está em casa, faça uma visita à instituição Lions Club para ver tudo isso que nós estamos mostrando. Não é maquiagem, é o que é na realidade. Então, dando continuidade aqui, vamos para mais uma parte dos banheiros. Olha aqui, para quem está em casa, tudo organizadozinho, tudo bonitinho, pintado, limpo, né? Que é do jeito que é para ser. Não é assim? Então, para vocês que estão em casa, nós vamos sair agora da parte física, da parte estrutural, e vamos entrar agora na parte dos projetos, né? Lembrando, projetos de acordo com a realidade da clientela que está fazendo parte dessa instituição, tá certo? Então, professores, eu gostaria que vocês me dissessem o sentido desta frase aqui para o Lions Club. Na verdade, quando nós estávamos na pandemia, nossa merendeira, ela é muito prendada, né, com essas... Aí ela disse assim, ô Renata, eu tô com tanta vontade desses quadros antigos, pra gente deixar uma mensagem e tal. Eu disse, boa, vou comprar o material, você faz, porque lá no Lions cada um faz um pouquinho. E aí, de repente, eu me deparei com essa frase que para mim representa a escola, né? Porque realmente coisas boas acontecem no Lions. Pra você ter uma ideia, Jari, quem está em casa, quando nós estávamos na pandemia, nós desenvolvemos um projeto onde nós recebemos prêmio por esse projeto no estado, que seria alfabetização a 4 mãos, onde a família seria parte importante na alfabetização dos alunos que estavam em casa. Peraí, vou pedir para a senhora repetir de novo para quem está em casa. Inclusive, vou pedir para a senhora olhar lá para a câmera, para quem está em casa. Eu queria que a senhora repetisse esse prêmio aí que a escola ganhou e que, até então, eu acho que não foi divulgado para a comunidade da maneira que isso era para ser. Com certeza. Né? Fica à vontade, professor. Na verdade, é isso aí. O Estado, ele pegou alguns projetos, né, de algumas escolas que foram desenvolvidos no período da pandemia e o Lions foi contemplado. Alfabetização a 4 mãos. Nós recebemos um prêmio e, inclusive, tivemos até o nosso projeto divulgado, né, pelo próprio Estado, numa espécie de revista que eles fizeram na época. Está lá o nome da nossa professora, que já saiu, que é Catarina, junto com a nossa professora Aparecida e Edna Dantas, que é a nossa coordenadora. Então, assim, porque você sabe que o papel da gestão é orientar, mas quem trilha o caminho são eles, né? Então, eles que têm que aparecer, de verdade, né? E, assim, nós conseguimos, foi muito bacana, porque nós conseguimos, assim, um êxito além do esperado. Porque eles iam pegar as atividades, aí chegava em casa, a família ajudava, né? Eles fazerem as atividadezinhas, aí tinha aquele dia de devolver, enfim, deu muito certo. E todos eles empenhados e fazendo da maneira que sim, deles, pedido, isso, né? Isso, e da maneira deles, muito né? Muito bem. Então, veja bem, quando eu digo coisas boas acontecem aqui, eu me refiro a isso? A isso. Essa é a Seu Vocês André. que estão em casa acompanhem essa próxima imagem aí, que é, como é o nome dele? Seu André. Seu André. Quantos anos? 78? 78 anos. 78. Então, aquilo que vocês falaram, que ele chega e coloca um versículo da Bíblia, um salmo, no quadro, ele está fazendo dessa maneira aí. Isso. Do jeitinho dele. Do jeitinho dele, e a gente tem o maior zelo quando ele chega. Olha, é tão interessante, porque à tarde lá só trabalha ou eu ou o Marquinhos, a gente reveza, e o porteiro e os 2 ASGs, porque à tarde lá é só a parte administrativa. E quando ele chega, ele já é muito bem recebido pelo nosso porteiro, né? Nosso porteiro tem um zelo, um carinho enorme por ele. E o pessoal da limpeza fica, seu André, o senhor quer água?
o senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está bem? Um dia desse ele passou, teve um pouquinho mal. Menina, olha, todo mundo se preocupou. Foi uma coisa assim, fora do normal na escola. Confesso para vocês que é uma imagem forte, né? Impactante, forte. É linda. Né? O que mais E só quem tem a sensibilidade da educação sabe o que está retratando, né, Marquinhos? O que mais impressiona, Jair, ele vem praticamente todos os dias. Isso. Raramente ele falta. E quando falta, avisa, né? E amanhã eu vou para um negócio da igreja, ele avisa. Ele avisa. E aí, o que é que eu fico aqui, admirado aqui, vendo. Ele assiste a aula, pela idade dele, pelo fato de acordar muito cedo, ele também vai dormir cedo. Então, eu ficava imaginando que 8h30 ele poderia ir para casa, né, para se recolher. Mas não, ele fica até o final da aula. Ele fica até terminar a aula. Ele vai no transporte. Ele volta no transporte. Ele tem todo o direito de ir mais cedo para casa. Pela idade, pelo estilo de vida, pela rotina dele. Né? Mas não. Ele fica lá. Então, o fato dele ficar lá, o que é que significou para mim? O que é que eu vi ali? O prazer que ele tem em estar na escola. Ele se sente bem na escola. Ele se sente bem em casa? Muito, muito bem. Tanto que no Dia da Família, um dos condutores do evento foi ele. E o prazer que ele tinha em falar da família dele era imenso. E ele levou a neta, não foi? Levou a neta. Ele levou a neta no Dia da Família. Então eu posso dizer que o processo de ensino-aprendizagem, ele não acontece e não se fortalece só entre os alunos. Não. Mas é uma devolutiva de para toda os a comunidade, professores, para a gestão. Isso. E essa foto aqui, essa imagem, é um tapa na cara da comunidade. É um tapa na cara da sociedade. De ainda insistir em não valorizar o único instrumento de transformação que nós temos. Isso. Que é a educação. E é interessante, duas situações bem interessantes. Esses dias ele postou uma foto dele no computador, não foi, Marquinhos? Ele usando o computador pela primeira vez. E ele fez questão, a família fez questão de tirar uma foto e botar no nosso grupo da escola. Porque eles, né, usam o celular dele. E todos os dias, de manhã, ele manda assim um áudio de 5, 6 minutos falando sobre o versículo do dia. Ele faz a leitura e depois ele comenta. Interpreta para o grupo dos alunos. Que coisa bacana. Então, para vocês que estão em casa, reflitam através dessa imagem e comecem a incentivar os filhos, os netos de vocês, para que percebam que o único caminho de transformação dessa sociedade que clama por mudanças é isso aqui que ele está fazendo. É educação, é conhecimento e é transformação, principalmente. Vamos continuar? Vamos. Saindo aqui da foto do Seu André, nós chegamos aqui. Isso é uma parte da equipe? Essa é uma parte da equipe, porque aí já era tarde, não era, Marquinhos? Assim, tarde que eu digo 9h30, algumas pessoas tinham compromisso em outras escolas, porque o filho estava, Já né? era bem mais, já. Né? Já era bem mais de 10 Hoje, em horas. termos de funcionários hoje, Sim. no todo, Nós temos uma média de 16, 15, 16, contando com tudo, né? Aí, olha, é o pessoal da cozinha, aí é o pessoal do porteiro, aí são os ASGs, os professores. E todos os nossos eventos são divertidos. Né? Os nossos alunos já tinham ido, isso aí é a gente que ficou para arrumar e tal. Nossos alunos já tinham ido, mas eles se divertem muito, né, Marquinhos? E nós também. E nós também, é então, muito... Então já sei quando tiver o próximo evento, eu já sei para onde ir. Só não pode ter mais bingo, não é? Chamado pelo nosso professor Ivomar. Ivomar, é muito engraçado. No dia de São João foram feitas várias brincadeiras e uma delas era o bingo, né? Tradicional bingo. O bingo eram 75 bolas para serem chamadas, ele chamou 74 para bater o primeiro. Para bater o primeiro, foi. Rapaz, esse daí foi danado, né, meu? Não, a gente ria. Como ele é paraibano, era um jeito bem interessante ele chamar as pedras
diferente do que nós conhecemos aqui. Então ele chamava de um jeito e a gente entendia outro número. E o bom que divertido. Os nossos alunos participam do bingo, a gente lógico, auxiliando, né, para eles não passarem batida, aquela coisa toda. Mas é muito divertido, assim. Aí está faltando nossa coordenadora pedagógica, porque ela está de atestada, ela vai se submeter a uma cirurgia. Mas é interessante que tudo o que tem aí foi doado pelos nossos funcionários e professores e até a ornamentação, quem faz são eles. Muito bem. Então, saindo dessa imagem aqui da equipe, eu venho para essa aqui de alguns alunos. Alunos, isso, alguns alunos. Esse aí foi num evento da escola, eles adoram. Pronto, esse de camisa branca aqui, camisa de manga comprida, é o nosso construtor. Muito bem, coisa bacana. Então, eles... Até esse sentimento de participação em eventos. E eles adoram. Eles gostam, eles adoram tirar foto, eles adoram, né, Marquinhos? E levam a família. O grupo de WhatsApp que Renata falou, né, que a família de seu André postou a foto dele lá no computador, uma satisfação imensa para toda a família. Na verdade, é o grupo dos alunos e é o grupo da escola como um todo, porque... Todo mundo faz parte. Todo mundo faz parte, né? Não tem uma pessoa só se não tiver celular. Ou que o celular não tem um WhatsApp, né? Mas está todo mundo lá dentro daquele grupo. E assim, eles se sentem bem no grupo, né, Marquinhos? Eles brincam, eles interagem, um brinca com o outro. Eles tiram as fotografias dos momentos da aula, do que o colega está fazendo, tá entendendo? O colega está aqui produzindo, ele vai lá e tira foto. O colega está lá no birô, lá com a professora lá, a professora está aqui auxiliando ele, fazendo a correção, eles vão lá e tiram fotos e postam no grupo. E postam no grupo. Aí um às vezes tirando brincar, tá levando carão, não sei o quê. Mas brincando, né? Assim, eles têm um relacionamento muito bom, tanto entre eles como com a gente. Muito bem. Então, saindo dessa imagem aqui dos alunos, nós vamos para esta aqui. Parece que foi um momento especial só para mulheres. Aí foi o Dia da Mulher. Né? Aí nós pegamos algumas alunas, porque também era para poucos, assim, tinha poucos cartazes. E alguns funcionários. Mas aí é para você ver, já que é tudo uma coisa só, entendeu? Funcionário, aluno, lá no Lions, nós somos um só. Bacana. Vamos para frente? Vamos. Isso aqui parece que é uma reunião de Uma reunião, né? Porque assim... eles sabem até quanto a gente recebe da merenda, porque eu digo. Muito bem. Né? Eu digo, e eles nunca reclamaram de merenda, nunca reclamaram de nada, pelo contrário. Acabou o café, por exemplo, eles mesmos trazem. Porque eles gostam de tomar um cafezinho antes da aula. E que não faz parte da merenda, né? Que fique bem claro isso. Isso mesmo. Mas já foi gestor também, sabe muito bem disso. Isso. Café não está dentro do cardápio da merenda. Isso. Mas eles gostam de tomar. Mas eles sabem que aquilo que é deles, eles estão recebendo de volta. Exatamente. Eles sabem de tudo. Então, assim, isso aí foi um dos momentos. Nós temos nossa coordenadora, temos professor, temos alunos. Talvez se não fosse apresentado, divulgado para eles, eles nem tivessem esse sentimento de valorização. É tão interessante que eles dizem assim, no dia que for ter sopa, avise, porque nós temos o cardápio lá, mas eles não se ligam. Avise pra gente levar limão, porque eles gostam, né? Assim, é uma coisa fora de sério. Inclusive o cardápio e a própria prestação de conta fica aqui na cozinha mesmo. Né? Quando eles vão pegar aqui, tá aqui do seu lado esquerdo, aqui no mural. Tá lá tranquilo para eles verem o que a gente comprou. Que coisa bacana. Vamos para frente. Aqui já é a parte da produção. Isso, um momento de sala de aula. Isso aí, para você ver, eles todos muito compenetrados, não são crianças, né? São realmente adultos. Pelo que a gente percebe, gostando, né? Do que estão fazendo. Adoram. Muito bem. Adoram. Vamos para frente. Aqui nós chegamos na parte... Na biblioteca. Aí é o professor com eles na biblioteca, né? Deixando eles à vontade para pegarem um livro, folhear e etc. Claro que de acordo com... Lógico, isso. Então, a professora orienta, isso. Pelo professor, né? Isso mesmo. Mas pelo menos está sendo utilizado o espaço da maneira que é para ser, com certeza. Vindo para cá, outra produção... Pontilhismo. A nossa professora de artes, né, trabalhou pontilhismo com eles. E eles amaram. Todos concentrados, né? Muito. Rapaz, foram muitas fotos aí nesse dia. Foi demais. Eles adoraram esse trabalho aí, muitas fotos. O que é impressionante é que, às vezes você vai trabalhar, já, você também é professor, você vai trabalhar numa escola de ensino fundamental,
E às vezes as crianças, os adolescentes, os meninos ficam receosos. E aqui a gente estava vendo aqui, ó, pessoas com 40 anos, homens. Se eu não me né? engano, esse rapaz aqui é Gilson. Gildson. Isso mesmo, trabalha com João Neto. Muito bem. E essa senhora aqui, Elisângela. se eu não me engano, eu já recebi ela na banca para fazer alguma prova. Não, ela sempre estudou aí com a gente. Foi, né? Foi, ela já é avó e tudo, pra você ver como não tem idade, né? Muito Porque bem. é um trabalho, isso aí é um trabalho que normalmente a gente faz com crianças e eles se encantam. Muito bem. Que coisa boa. Vamos para frente. Aqui a professora Jaquilene. Dando assistência aí a eles, né? Porque você sabe que isso são fotos que eles mesmos tiram, viu? E o bom é que a professora vai de carteira de em carteira em auxiliando. carteira, isso. Porque mesmo eles estando na mesma turma, mas eles têm graus de alfabetização diferentes, níveis de alfabetização diferentes. Então, a gente, esse trabalho de tentar igualar, né? Ela faz isso aí. Então, para quem está em casa, as modalidades hoje que o Lions Club apresenta, é só ensino fundamental. Isso. Ensino fundamental menor até o 9º ano. Os anos iniciais e os anos finais. Quem nunca estudou pode ir para lá, que tem lugar para você. E quem já está terminando o ensino fundamental também pode ir para lá, que tem turma. Bacana. Que coisa bacana. Então vamos lá, vamos continuar nos projetos aqui. Pronto, esse trabalho aí foi um trabalho de artes, né, dessa turma, porque na verdade é assim, se você pegar no SIG-EDUC, nós temos 4 turmas na escola, uma para cada nível, 2, 3, 4, 5. Só que lá, internamente, a gente divide eles por níveis de aprendizagem, entendeu? Porque nós percebemos que através dessa divisão, o ensino estava rendendo mais. Porque eu posso estar no seu mesmo nível, educacional, mas de aprendizagem nós somos diferentes. Muito bem. Né? Então, aí seria, pronto, esse menino foi o que nós recebemos recentemente, esse que está de farda, que eles têm a fardinha deles, todos também, e eles ficam muito felizes quando fazem esses trabalhos. Eles fazem questão de mostrar. Que coisa boa, que coisa bacana. Estão protagonizando, né? Isso. Muito bem. Vamos aqui para frente. Olha aí, eles apresentando, tá vendo? No caso, eles produzem E apresentam vão na apresentar. aula, isso. E tendo toda uma habilidade para isso, não tem vergonha. Nunca. Muito bem, que coisa Se bacana. não tiver apresentação, aí tem problema. Aí tem problema, Porque eles fazem questão de produzir e querem Apresentar. ser apresentar. visto, Muito bem. É tanto que eles tiram as fotos, né? E botam no grupo. Então, às vezes eu à noite estou em casa, e Marquinhos está na escola, ou ao contrário, e a gente acompanha as aulas, porque eles vão botando no grupo. Coisa bacana. Olha Aqui aí. outra apresentação. Outra apresentação, tá vendo? E dá para perceber realmente que é uma clientela diferenciada. Né? Diferenciada. Como a gente disse, né? Um pessoal realmente de idade. Muito bem. Lembrando, para quem está em casa, um pessoal que vem de várias partes do município. Isso. Né? Nós todos temos, os bairros. Aí nós temos Santa Maria Gorete, temos Silvio Bezerra, Radi Pereira, DNR, a gente tem de todos os bairros. Muito bem. Vamos aqui para frente. Tá aí. Aí nós vamos finalizar neste resultado aqui. Quando eu apresento esse resultado aqui para vocês, é o chamado pontilhismo, né? Produção exclusiva deles. O que é que vem à mente de vocês aí, para a gente finalizar? satisfação. O trabalho pronto, sendo mostrado. Satisfação. Aí é quando você realmente percebe que a essência da educação e a educação que a gente tanto viu na faculdade e que a gente idealiza, ela está de fato simbolizada e representada aqui nesse quadro, aqui nessa produção artística deles. Aí a gente só enche os olhos e fica extremamente feliz. Aí a gente... E aí, professora Renata? Para mim, além de satisfação, é gratidão por Deus me permitir dividir esse momento com eles, sabe, Jari? E saber que eu estou lutando por uma coisa que vale a pena. Que eu estou me doando por isso aí. Porque eles merecem, eles valem a pena, né? Mas, e assim, e uma satisfação tremenda por causa da equipe que é maravilhosa. Nós não temos um problema com o professor, nós não temos um problema com o aluno, nós não temos problema com o funcionário. Então, assim, eu sou grata, muito grata à minha equipe, sou grata a Deus por me permitir estar aí
e grata aos meus alunos, porque eles acreditam na nossa doação. Isso é o maior Isso é o que paga, retrato de uma EJA, como é que eu posso falar? Raiz, né? Que coisa bacana. Então, assim, dizer para vocês, chegamos ao final do nosso programa, das nossas apresentações, dizer da minha felicidade em receber vocês aqui, viu? Dar os parabéns a vocês enquanto gestão, dar os parabéns aos professores que estão em casa, aos alunos, a toda a equipe, né, de apoio, de manter a estrutura, apesar da simplicidade que a estrutura apresenta, né? Mas uma estrutura totalmente limpa, bem organizada, bem zelada. E a gente sente isso, né? O sentimento de pertencimento que envolve toda a equipe. Eu costumo usar aquela frase de Cortella, né, que diz mais ou menos assim, a gente faz o melhor na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Muito bem. E que essa parceria ela continue, né, entre Estado e Lions Club. Sim. E que melhore a cada dia que passe, né, que tenha essa sensibilidade em ambas as partes para que a escola possa avançar cada vez mais. Então eu vou pedir para o professor Marquinhos dizer para quem está em casa e fazer um convite, né, para tentar desmistificar essa falta de conhecimento por parte da comunidade relacionada ao Lions Club, para fazer uma visita a vocês e saber o que é uma escola de EJA raiz. Verdade, Jairo. Você que está em casa e que ficou maravilhado aí com tantas fotografias, com tantas imagens bonitas e ficou curioso com o que eu e Renata apresentamos aqui, venha você nos fazer uma visita. Estamos lá todas as santas noites, de segunda a sexta-feira, com nossos alunos, com nossos professores, com nossos funcionários. Estaremos lá de portões e braços abertos para lhe receber e teremos o maior prazer em lhe apresentar todas as dependências da escola e, consequentemente, batermos um bom papo e, quem sabe, ao final daquele papo, você possa fazer a sua matrícula e vir também a fazer parte dessa família maravilhosa que é o Lions Club. E lembrando que quem pode visitar lá não é tanto jovem, adulto, idoso, que tiver para visitar, né? A comunidade como um todo. Está aberto para todo mundo. Todos. Agora é sua vez, professora Renata. Fique à vontade. Bom, eu queria agradecer, Jair, muito obrigada pelo espaço, né? Esses espaços, eles são importantes, porque nós temos tantas coisas lindas na educação que ficam escondidas, né? E eu sou maravilhada com o Lions Club, com essa EJA raiz que nós temos. E eu convido também, como Marquinhos já disse, venha conhecer nossa escola, venha conhecer o nosso trabalho, a nossa parte pedagógica, venha conhecer os nossos professores e venha porque você é importante para a gente. A escola Lions Club, cada um é importante, né? Então, cada um é visto dentro da sua intimidade, da sua individualidade. Então, venha fazer parte da escola e ser mais um aluno dessa EJA que nós temos e que nós gostamos tanto e que nos enchem os olhos na hora de falar. Nós continuamos lutando pela escola, né, Marquinhos? Eu ganhei um grande companheiro de luta agora e nós vamos lutar cada dia mais para oferecer o melhor a vocês. Muito bem. Professores, que Deus possa abençoar vocês. E vocês que estão em casa, esse foi mais um programa Educação em Evidência. Já sabe, né? Que o principal objetivo desse programa é apresentar aquilo que as escolas desenvolvem em suas estruturas. Nós apresentamos só um pouquinho do que é o Lions Club, porque com 6 meses eles vão retornar e é até mais um desafio para que aí toda a equipe venha continuar desenvolvendo mais trabalhos bons para que sejam aqui apresentados para vocês. Então, hoje, nós recebemos a Escola Estadual Lions Club, uma escola onde coisas boas acontecem por lá. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente.